noite a todos, sejam bem-vindos à Casa Espírita. Deus de misericórdia, auxilia-me a conservar o anseio de encontrar-te. Quando haja tumulto ao redor de mim, guarda-me o silêncio interior em que procuro ouvir-te a voz. Se algum êxito me busca, deixa-me perceber a tua bondade sobre a fraqueza que ainda sou. Diante dos outros, consente, ó Pai, que te assinale o infinito amor, valorizando-me a insignificância através daqueles que me concedem o afeto. Se aparecerem adversários em meu caminho, faze-me vê-los como sendo instrumento de trabalho, dentre aqueles com que me aperfeiçoas. Na alegria, induza-me a descobrir-te a proteção paternal, estimulando-me a seguir para a frente. Na dor, fortalece-me os ouvidos para que te escute os chamamentos de paz. E quanto mais possa conhecer em minha desvalia, os recursos iluminados do oceano de mundos e de seres que construíste no universo. Concede-me, ó Deus de misericórdia, que eu tenha a simplicidade da gota d'água que, embora unicamente anônima, gota d'água se sente tranquila e feliz, porque se vê capaz de refletir-te à luz do brilho eterno da criação. Que assim seja. Amém. Com essa reflexão, estão abertos os trabalhos dessa noite, em nome de Jesus Werneck Feliciano Prates. Agora ouviremos a leitura do Livro dos Espíritos e logo após a explanação do Evangelho. Estamos na parte da A Vida no Mundo Espiritual, questão 262. O espírito em sua origem é simples, ignorante e sem experiência. Como ele pode escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Deus supre a sua inexperiência ao traçar-lhe o caminho que deve seguir, assim como o homem faz com uma criança desde o berço. Mas à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, Deus o deixa livre para escolher. É então que muitas vezes ele se perde ao escolher o mau caminho, por não escutar o conselho dos bons espíritos. É a isso que podemos chamar de a queda do homem. Nos casos em que o espírito pode exercer seu livre-arbítrio, a escolha da próxima encarnação dependerá sempre da sua vontade, ou essa existência pode ser imposta pela vontade de Deus como expiação. Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Entretanto, Deus pode impor uma existência a um espírito quando este, por sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais proveitoso. Deus age assim quando vê que essa encarnação pode servir à sua purificação, ao seu adiantamento e ao mesmo tempo servir-lhe de expiação. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a esta casa de amor e acolhimento. É com imenso prazer que eu inicio hoje a minha caminhada na explanação do Evangelho nesta casa. Sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sejam perfeitos. Jesus falou: "Tende bom ânimo, eu venci o mundo." Isto é, entendam o significado da vida. Isto foi dito para entendermos que as adversidades da vida fazem parte do processo. São consequências dos nossos atos.
mas a disposição em direcionar nossos atos para uma vida plena, encerra a frase: eu venci o mundo. Significa que Jesus nos trouxe o conhecimento da imortalidade da alma. A vida é abundante, porque não tem fim. A vida material pode ser finda, mas somos espíritos imortais, em experiência terrena, a fim de nos melhorarmos e aprendermos sempre. Escolhemos o gênero das provas antes de vir para o mundo terreno. Então a frase: Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos, tem sentido, porque fomos nós que escolhemos as provas a passar. São provas que merecemos e que vão nos impulsionar rumo ao nosso crescimento evolutivo. De acordo com o Livro dos Espíritos, na pergunta 258, Deus dá liberdade de escolha e deixa para nós a inteira responsabilidade dos nossos atos, mas também as consequências desses atos. Então, sabemos que estamos encarnados, sabemos que fomos nós que escolhemos as provas, sabemos que estamos aqui para nos melhorar. Então, o que temos que fazer? Deus nos capacitou para lidarmos com essas adversidades e os Espíritos nos ensinaram que fomos criados para viver em sociedade. O isolamento não contribui em nada para o nosso adiantamento. É na convivência que nos colocamos à prova. Vimos isto no capítulo 7º do Livro dos Espíritos. Então, nosso primeiro passo é ver como andamos nos comportando na escola da vida, que é essa convivência em sociedade, porque é aí que nós vamos vencer o egoísmo, o orgulho, vamos diminuir a nossa vaidade. É nessa escola que aprendemos a dividir, a respeitar a individualidade do outro, e é na família que começa esse aprendizado. No Livro dos Espíritos, na resposta da pergunta 774, eles esclarecem: os laços sociais são necessários ao progresso, e os da família mais apertados tornam os primeiros. Eis que os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que desta forma os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então, a lei natural é a lei de Deus, única e verdadeira para a felicidade do homem. Ela indica o que deve se fazer para ser feliz. A lei de Deus é a bula da felicidade. Pergunto a vocês: será tão difícil a interpretação e o seguimento dessa lei? Essa lei é imutável e é eterna. Uma vez aprendida, ela não será mais esquecida por nós, porque nosso espírito não retrocede naquilo que aprendemos. Ela está escrita na nossa consciência, e é na consciência que está a nossa felicidade. Eu posso estar alegre com as coisas materiais e triste na consciência, porque ela não está em paz, e também posso não estar muito triste pelos infortúnios materiais, mas alegre, de consciência tranquila. A lei da consciência indica o que devemos fazer. Ela não proíbe, ela indica. Nosso livre-arbítrio fará o resto e teremos que aguentar as consequências. Os Espíritos nos esclarecem sobre o dever, que é uma obrigação moral. Primeiro conosco mesmo, depois com os outros. É encontrado em todos os atos do nosso dia a dia, desde os mais simples até os mais complexos. Existem os deveres morais e existem aqueles que a vida em sociedade impõe. E os dois são importantes para esta vivência em sociedade. Temos deveres em casa, ajudando, organizando. Temos deveres no trânsito, na escola, no trabalho, com pais, filhos, companheiros, enfim. Esses são os deveres práticos.
e o cumprimento deles não são mais que a nossa obrigação. E não necessitamos de nenhum elogio por isso. É aquela velha história. Mãe, passei na prova. Passei de ano. E a mãe responde, não fez mais que a tua obrigação. É triste, mas é a realidade. Não precisamos de elogio quando cumprimos com a nossa obrigação. Mas existem os deveres morais, que são governados pelo livre-arbítrio. Muitas vezes o nosso livre-arbítrio nos leva para o caminho da paixão mundana. Isto não nos leva a lugar nenhum, ou melhor, nos leva a lugares onde não devemos ir. Somente devemos observar os deveres do coração, que são os valores interiores. Esses deveres começam precisamente no ponto onde ameaça a felicidade ou a tranquilidade do próximo e terminam no limite em que não se desejaria ver a própria felicidade ameaçada. Esse texto foi tirado exatamente como está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo. Esses valores morais são relacionados à dignidade e à moral. São honestidade, respeito, responsabilidade, tolerância. Eles dizem respeito ao bem e ao correto. São os princípios que orientam nosso comportamento frente à sociedade, que contribuem para uma convivência harmoniosa e respeitosa com nossos irmãos. As leis humanas se encontram procurando em livros, internet, mas as leis morais estão escritas onde? Na nossa consciência. Somos punidos por nós mesmos, a consciência fica nos cobrando, nos lembrando diariamente daquilo que fizemos e que não está totalmente conforme com as leis ensinadas por Deus. Deus não concedeu superioridade natural a nenhum ser humano, nem pelo nascimento e nem pela morte. Todos aos olhos de Deus são iguais. Cada um deles tem maior ou menor vivência e por isso maior ou menor experiência. Daí a parecer que uns são melhores que os outros. Deus, portanto, não criou desigualdades, mas permitiu que os diferentes graus de desenvolvimento estivessem em contato na sociedade, a fim de que os mais adiantados pudessem ajudar no progresso dos menos adiantados, a fim de que os homens, tendo necessidade uns dos outros, cumprissem a lei de caridade. Falando em termos morais e materiais também, porque uma das maiores provas no mundo terreno é a riqueza. Enfim, quando comentamos muito sobre as nossas virtudes, caímos no erro do orgulho. Não existem virtudes com ostentação. É perfeitamente normal uma pessoa fazer o bem e ter um sentimento de bem-estar íntimo, até sentir orgulho de si mesmo, mas não sair alardeando seus feitos, para se sentir superior ou receber elogios. Mais valem poucas virtudes com modéstia do que muitas com orgulho. As civilizações vêm se perdendo pelo orgulho, e será pela humildade que elas irão um dia se redimir. O único caminho que nos levará para mais perto da perfeição é o aniquilamento do orgulho e do egoísmo. Só assim nosso espírito ficará mais receptivo aos ensinamentos recebidos por aqueles que têm a missão de nos orientar neste caminho. Alguns psicólogos que acreditam na espiritualidade afirmam que alguns sofrimentos morais que enfrentamos, como ansiedade, medos, fobias, alguns até beirando a depressão, são consequências da cobrança da nossa consciência vindo de outras vidas e se manifestando agora. A lei de Deus é única e verdadeira para a nossa felicidade. Precisamos elevar nosso pensamento, não nos deixemos perturbar por pensamentos ruins e fúteis.
Assim, os bons espíritos vão ter acesso ao Wi-Fi da nossa alma e nos inspirar aos sentimentos melhores. Orar e vigiar não quer dizer que vamos nos tornar pessoas fora da nossa época, pessoas místicas, pessoas chatas, não. Vamos viver conforme a nossa época, aproveitar aquilo que de bom a vida nos oferece e de acordo com aqueles bens materiais que temos condições. Um dos ensinamentos de Buda é que a vida foi feita para viver. Então temos que viver conforme nossa época, aproveitando tudo aquilo que a ciência criou. Afinal, se Deus permitiu que fosse criado, é para ser usufruído por nós. Deus nos alerta ao agradecimento sempre. Podemos usufruir dos nossos bens conforme dispomos, mas nos orienta a solicitar a proteção no início e a bênção no final de cada ato da vida material. Pode ser numa obra, numa reunião de amigos, numa reunião de trabalho, numa viagem. Vamos ser gratos, alegres, faceiros, cuidar de nós. E se tivermos que conviver com espíritos difíceis, em nossa família ou no trabalho, vamos entender o seu estado de evolução. Nem todos estamos no mesmo nível evolutivo. Estamos aqui para aprimorar essa evolução. Emmanuel, na obra O Consolador, nos ensina que existe uma igualdade absoluta de direitos dos homens perante Deus, que concede uma oportunidade igual nos tesouros do tempo. Esses direitos são os da conquista da sabedoria e do amor, através da vida, pelo cumprimento do sagrado dever do trabalho e do esforço individual. Esse esforço individual se refere ao aprimoramento dos nossos sentimentos em relação ao próximo, ou seja, a nossa reforma íntima. Se nós viemos aqui na Casa Espírita para ouvir e colocar em prática os ensinamentos de Jesus, em relação ao convívio em sociedade e nosso proceder em relação aos atos diários, vamos aprimorar esses sentimentos e vamos viver alegres e felizes, sem entrar em grandes atritos com esses irmãos de caminhada. Às vezes, é melhor abstrair do que revidar. Não é fácil, mas ninguém disse que seria. Abençoados sejamos todos nós. Agora vamos passar para o segundo momento de passes e orações. Senhor Deus, permite que os bons espíritos que nos rodeiam venham auxiliar-nos quando sofremos e sustentar-nos quando vacilamos. Fazei, Senhor, que eles nos inspirem a fé, a esperança e a caridade, que sejam para nós um apoio, uma esperança e uma prova de vossa misericórdia. Fazei, enfim, que encontremos junto deles as forças que nos faltam nas aprovações da vida, a fé que salva e o amor que consola. Senhor dos mundos, excelso Criador de todas as coisas, Tu és luz, és a paz, és vida, és o amor. Por isso te peço, ajuda-me a amar o meu ser com profundo amor
porque saí das tuas luminosas mãos. Ajuda-me a amar o meu próximo com profundo amor, porque ele também saiu das tuas luminosas mãos. Ajuda-me a amar todos os seres e todas as coisas, porque tudo que existe, tudo que há, foi criado e é mantido por ti, pela energia de vida que emana do teu soberano amor. Guarda toda a humanidade, Senhor dos mundos, na tua luz. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Agradecemos, ó Senhor Deus, as luzes que nos concedestes e pedimos que essas lições se agravem em nossas almas. Também pedimos que elas sejam proveitosas e todos os espíritos que compareceram nessa reunião de hoje, aqui na Casa Espírita. Uma boa noite a todos, vão em paz e são encerrados os trabalhos dessa noite.